Olá, aqui é Rose Brito, do canal Consciência Despertada, e estamos fazendo a leitura do livro Mãos de Luz, de Bárbara E. Bernard. Hoje nós vamos ler o capítulo 15. Capítulo 15. Do bloqueio da energia à doença física. Dimensão da energia e da consciência. Olhando para nós mesmos de uma perspectiva mais ampla do que o que fizemos antes, vemos que somos muito mais do que os nossos corpos físicos. Somos feitos de camadas sobreexpostas de energia e de consciência. Podemos sentir isso internamente. Neste capítulo, apresentaremos uma clara descrição da nossa experiência de sentimentos e pensamentos. Nossa centelha interior de divindade existe num plano muito mais elevado de realidade e de consciência avançada que o da nossa consciência cotidiana. Com alguma prática, podemos aproveitar essa consciência mais elevada. Depois que a encontramos, ela deixa de ser surpresa. Vem-nos a sensação de que, sim, eu sempre soube disso. Nossa centelha divina possui a suprema sabedoria. Podemos utilizá-la para guiar nossa vida, nosso crescimento e nosso desenvolvimento todos os dias. Vendo a aura, o meio pelo qual os impulsos criativos de nossas realidades superiores se precipitam na realidade física, podemos utilizar o campo áurico para trazer de volta nossa consciência em vibração através de suas camadas na realidade da divindade. Para fazê-lo, precisamos conhecer mais especificamente o modo com que se transmitem esses impulsos criativos, camada por camada, em nosso mundo físico, a fim de ajudar a criar nossa experiência diária de vida. Primeiro, consideremos outra vez o que é a aura. Muito mais que um meio ou um campo, a aura é a própria vida. Cada camada é um corpo, tão real, tão vivo e tão ativo quanto o corpo físico. Cada corpo existe numa realidade consciente que, de certas maneiras, assemelha e de outras desassemelha a realidade física. Em certo sentido, cada camada existe num próprio mundo, mas estes mundos estão interligados, imersos no mesmo espaço em que experimentamos a realidade física. Na figura 15.1, enumera os planos de realidade em que existimos e que se correlacionam com cada uma das camadas ou corpos áuricos mostradas no capítulo 7. O plano físico se compõe de 4 níveis: o físico, o etérico, o emocional e o mental. O plano astral é a ponte entre o espiritual e o físico, e o espiritual, acima dele, tem gradações de iluminação dentro de si. Como já ficou dito no capítulo 7, temos pelo menos 3 camadas em nossos corpos espirituais: o nível etérico padrão, o nível celestial e o nível esotérico padrão. A criação ou manifestação acontece quando se transmite um conceito ou uma crença a partir da sua fonte nos altos níveis para os níveis mais densos da realidade, até cristalizar-se na realidade física. Criamos de acordo com as nossas crenças. Claro está que o que ocorre nas camadas inferiores também interessa as camadas mais elevadas. Para entender o processo de criar saúde ou doença, olhemos de novo, mais de perto, para o modo com que a consciência se manifesta em cada camada do campo áurico.
Na figura 15.2, enumera os modos com que a consciência se expressa em cada camada áurica e as declarações que faz. No nível físico, a consciência assume a forma do instinto, dos reflexos automáticos e do funcionamento automático dos órgãos internos. Aqui, a consciência declara: eu existo. No nível etérico, ela se expressa em termos de sensações, como a dor e o prazer físicos. Sensações desagradáveis, como o frio e a fome, são sinais de que alguma coisa se faz necessária para equilibrar nossa energia a fim de que ela volte a fluir harmoniosamente. No nível emocional, a consciência se expressa por meio de emoções e reações primárias básicas, como o medo, a raiva e o amor, a maioria das quais se relaciona com o eu. No nível mental, a consciência se expressa em função do pensamento racional. Esse é o plano da mente analítica linear. No nível astral, experimenta-se a consciência em forma de emoções fortes, que se estendem além do eu e do outro para abranger a humanidade. O plano astral, um mundo inteiramente diferente, é o plano em que realiza a viagem astral e, como descreveram as pessoas que o experimentaram, difere do plano físico das seguintes maneiras: os objetos têm forma fluida, a luz se irradia deles, em vez de refletir-se primariamente fora deles, e basta-nos focalizar no lugar onde desejamos ir e permanecer focalizados nele. A direção muda com o foco, de modo que, se você mudar o foco, mudará a direção. O poder de concentração é muito importante nesse plano. As diferenças e similaridades entre o plano físico e o astral não seriam surpreendentes para o físico, visto que as leis que governam o plano astral se fundem na lei natural que governa o meio de substância mais fina, de energia mais elevada e de vibrações mais rápidas. É evidente que essas leis correlacionam com as que conhecemos no mundo físico. Ao meu ver, nossas leis físicas são, na verdade, simples casos especiais de leis gerais, de leis cósmicas ou universais que governam o universo inteiro. No plano espiritual, existe ainda outro mundo com sua própria realidade, um mundo que, do meu limitado ponto de vista, parece muito mais belo e muito mais cheio de luz e amor do que o nosso. Na quinta camada, o etérico padrão, a consciência se expressa como vontade mais elevada, com a qual queremos que as coisas se transmudem em seres através do poder de nomeá-las e defini-las. No nível celestial, a consciência se expressa através de sentimentos mais elevados, qual seja o amor universal, isto é, o amor que, passando além dos seres humanos e amigos, chega a um amor universal a toda a vida. No sétimo nível, a consciência se expressa por meio de conceitos mais elevados de conhecimento ou sistemas de crença. Aí começa o impulso criativo inicial a partir do nosso conhecimento, não o simples conhecimento linear, mas o conhecimento integrado. A força criativa primária básica inicia-se no corpo espiritual mais elevado e depois se transfere para o corpo astral. Ou podemos dizer, desde outro ponto de vista, que as substâncias e energias mais finas que existem nos corpos espirituais provocam uma ressonância harmônica no astral, que, por sua vez,
provoca uma ressonância harmônica nos 3 corpos inferiores. Esse processo continua até o nível de frequência do corpo físico. O fenômeno da indução harmônica ocorre quando você fere um diapasão e outro diapasão na mesma sala se põe a soar. Cada corpo expressa esse impulso em função da sua realidade consciente no seu próprio nível. Por exemplo, o impulso criativo proveniente da movimentação espiritual no astral se expressará em termos de amplos sentimentos, à proporção que passa para as camadas de frequência inferior será expresso primeiro em termos de pensamentos, depois de sentimentos específicos e, finalmente, da sensação física, e o corpo físico responderá automaticamente através do sistema nervoso autônomo. Ele se relaxará se o impulso for positivo ou se contrairá se o impulso for negativo. O processo criativo da saúde. A saúde se mantém quando a força criativa procedente da realidade espiritual humana é dirigida de acordo com a lei universal ou cósmica, figura 15.3, quando o corpo etérico se alinha com uma realidade espiritual maior, manifesta o divino conhecimento dessa realidade. A declaração feita é a seguinte: eu sei que me identifico com Deus. É a experiência de identificar-se com o Criador, o ser ao mesmo tempo individualizado. Essa realidade provoca o sentimento do amor universal no corpo celeste, o sentimento de identificação com Deus, por sua vez, cria uma consciência da vontade individual no padrão etérico com a vontade divina, o que se expressa, por sua vez, no nível astral. Com o amor à humanidade, a experiência do amor à humanidade influirá na camada mental e informará as percepções da realidade no corpo mental. Essa vibração no corpo mental é então transmitida pelas leis da provocação harmônica e da ressonância simpática à matéria e à energia do corpo emocional, que se expressa em forma de sentimentos. Se a percepção da realidade for compatível com a lei cósmica, os sentimentos serão harmoniosos e aceitos pela pessoa e terão permissão para fluir, não serão obstruídos. Esse fluxo transmite-se então ao corpo etérico, que responde numa harmonia natural. O resultado são sensações corpóreas agradáveis que promovem o metabolismo natural da energia procedente do campo de energia universal, necessária à alimentação do corpo etérico e à manutenção da sua estrutura e da sua função. Mantém-se também um equilíbrio natural das energias Yin e Yang no corpo etérico. Com esse equilíbrio, a sensibilidade natural do corpo, proveniente do fluxo natural de sentimentos, produz uma percepção aumentada das sensações corpóreas, as quais, por sua vez, conduzem à adoção de uma dieta apropriada e ao exercício. O corpo etérico saudável sustenta e mantém o corpo físico saudável, em que os sistemas químico e físico permanecem equilibrados e normais, perpetuando a saúde física. No sistema de saúde, as energias de cada corpo permanecem equilibradas e suportam o equilíbrio nos outros corpos. Assim, a saúde é mantida, isto é, saúde atrai saúde. Aí eu vou voltar aqui na página 218 para ler a figura 15.3. 15.3. O processo criativo da saúde.
Corpo etérico padrão, conhecimento divino, eu sei que me identifico com Deus. Corpo celestial, amor divino, amo a vida universalmente. Corpo etérico padrão, vontade divina, tua vontade e a minha são uma só. Corpo astral, amor, amo a humanidade. Corpo mental, pensamento claro usado para implementar o amor e a vontade. Corpo emocional, sentimento real, o fluxo natural não obstruído de sentimentos em correspondência com a realidade divina, cria amor. Corpo etérico, eu existo, o metabolismo natural da energia que mantém a estrutura e a função do corpo etérico Yin e Yang equilibrados criam, estamos bem. Corpo físico, qualidade do ser, metabolismo natural de energias químicas, sistemas físicos equilibrados criam saúde física. Agora voltando à página 19. O processo dinâmico da doença. No sistema doentio, figura 15.4, vê-se funcionar o mesmo processo redutor. Entretanto, depois que se move para fora da realidade espiritual humana, a força criativa primária se distorce e age contra a lei universal. Essa distorção sobrevém quando o impulso criativo primário se choca com um bloqueio ou distorção da energia dentro da aura. Assim que o impulso criativo primário se distorce no trajeto para as camadas mais densas dos corpos áuricos, continua a distorcer-se enquanto transmitido aos níveis sucessivos. Tenho visto distorções primárias muito altas, até na 7ª camada da aura, onde aparecem como dilaceramentos ou linhas confusas de luz. Essas distorções espirituais, sempre relacionadas com sistemas de crenças adquiridos nessa ou em outra existência, são, portanto, kármicas. Vejo o karma simplesmente como experiência de vida criada a partir de um sistema de crenças transportadas de uma existência para a seguinte até serem esclarecidas e coincidirem com a realidade maior. Uma 7ª camada distorcida relaciona-se com o sistema de crenças distorcido. Um exemplo, acredito que sou superior. A distorção afeta a camada celestial, bloqueando o amor celestial e distorcendo-o. A pessoa, então, pode gostar de ser superior. A luz no nível celestial, que parece muito fraca, afeta a 5ª camada do campo, que se distorce. A pessoa tentará ser superior. O nível astral, com o desejo de ser superior, o que causará obstruções ou bolhas escuras de energia estagnada no corpo astral. O corpo mental incutirá na pessoa o pensamento de ser superior. Felizmente, ninguém se engana a si mesmo o tempo todo, de modo que, mais cedo ou mais tarde, o oposto acode à mente. Como não sou superior, devo ser inferior. Cria-se um impasse mental, que também é uma distorção da estrutura do corpo mental. Cinde-se a força de vida em duas correntes diretamente contrárias e a pessoa cai numa cisão dualista. Outro exemplo do mesmo conflito. Não posso fazê-lo e, todavia, posso fazê-lo. Temos aí um impasse mental estabelecido no corpo mental, expresso em energia e vibrações. Se ele não for resolvido pelo indivíduo, pode converter-se numa forma de pensamento dissociado e cair no inconsciente,
influindo no campo emocional, por intermédio de vibração provocada, como se descreveu antes, e acarretando medo, porque a pessoa não pode solucionar o problema. Esse medo, baseado na irrealidade, é inaceitável para a pessoa. Está, portanto, bloqueado e, depois de algum tempo, pode também tornar-se inconsciente, já não havendo um fluxo livre de sentimentos no corpo emocional, onde aparecerão mais bolhas escuras de energia estagnada ou muito fraca. O rompimento será precipitado no corpo etérico em forma de linhas confusas ou partidas de força de luz, já que estas são as linhas de força ou a estrutura de grade sobre a qual crescem as células do corpo físico. O problema do corpo etérico será transmitido ao corpo físico e se tornará doença no corpo físico. Em nosso exemplo, figura 15.4, o medo pode romper o etérico no plexo solar, causando uma sobrecarga de yin nessa área se a pessoa não for capaz de resolver o dilema. Se permitir que continue, a ruptura causará uma interrupção do metabolismo das energias químicas do corpo físico, provocando o desequilíbrio e, finalmente, a doença nos sistemas físicos. Em nosso exemplo, a sobrecarga de yin no plexo solar pode causar um aumento de acidez no estômago e, por fim, úlceras. Assim, no sistema doentio, as energias desequilibradas dos corpos superiores são progressivamente transmitidas aos inferiores, causando finalmente a doença no corpo físico. No sistema doentio, a diminuição da sensibilidade às sensações do corpo traz consigo a insensibilidade às suas necessidades, que se manifesta, por exemplo, por uma dieta imprópria, capaz de criar um circuito negativo de realimentação de novas energias desequilibradas. Cada corpo rompido ou desequilibrado exerce também um efeito prejudicial sobre o vizinho de cima. Essa doença tende a criar mais doenças. As observações feitas por mim através da percepção sensorial elevada mostram que, no número par de camadas do campo, a doença assume a forma dos bloqueios descritos anteriormente neste livro. As energias escuras, insuficientemente carregadas, sobrecarregadas ou obstruídas. Nas camadas estruturadas do campo, a doença toma forma de desfiguração, rompimento ou emaranhamento. Podem abrir-se buracos na estrutura da grade em qualquer camada ímpar da aura. As drogas exercem grande influência na aura. Tenho visto formas escuras de energia no fígado, causadas por drogas ingeridas em várias doenças anteriores. A hepatite deixa uma cor amarelo-laranja no fígado anos depois de estar a doença supostamente curada. Tenho visto o corante radiopático que se emprega no exame da coluna, injetado no local para diagnosticar ferimentos 10 anos após a injeção, embora se suponha que ele tenha sido removido pelo corpo 1 ou 2 meses depois. A quimioterapia atravanca todo o campo áurico, especialmente o fígado, com energia semelhante ao muco e coloração castanho esverdeada. A terapêutica de radiação desgasta as camadas estruturadas do campo áurico como se fosse uma meia queimada de nylon. A cirurgia
deixa cicatrizes na primeira camada do campo e às vezes em todo o percurso até a 7ª camada. Essas cicatrizes, desfigurações e bloqueios só se curam quando se ajuda o corpo físico a curar-se. Se a distorção for para a esquerda, o corpo físico se curará com maior dificuldade. Quando se remove um órgão, o órgão etérico correspondente ainda pode ser reconstruído e serve para manter a harmonia nos corpos áuricos acima do corpo físico. Gosto de imaginar que, algum dia, com maior conhecimento do campo áurico e da bioquímica, seremos capazes de fazer órgãos removidos voltarem a crescer. Sendo pontos de máxima entrada de energia, os chakras são pontos focais de equilíbrio muito importantes dentro do sistema. De um chakra desequilibrado resultará uma doença. Quanto mais desequilibrado estiver o chakra, tanto mais grave será a doença. Como se vê no capítulo 8, figura 8.2, os chakras parecem vórtices de energias constituídos de certo número de cones energéticos espiralados menores. Sobre os chakras adultos, estende-se uma tela protetora. Num sistema saudável, os cones espiralados giram rítmica e sincronicamente com os outros, captando energia do céu e enviando-a para o centro, a fim de ser usada pelo corpo. Cada cone se afina com uma frequência específica de que o corpo precisa para funcionar com saúde. Num sistema doentio, porém, os vórtices não trabalham sincronicamente. Os cones de energia que os constituem podem ser rápidos ou lentos, espasmódicos ou desequilibrados. Às vezes, se observam rompimentos no padrão de energia. Um cone espiral pode desmoronar ou inverter-se plena ou parcialmente. Essas perturbações relacionam-se com alguma disfunção ou morbidez do corpo físico nessa área. No caso de distúrbio do cérebro, por exemplo, Sáfica Karagula observou em Breakmont do Creative que um dos menores vórtices do chakra da coroa estava inclinado para baixo em lugar de manter-se erguido, como seria normal. A matriz dentro do cérebro do indivíduo também mostrava brechas que a energia era obrigada a transpor. Essa brecha da faísca correspondia à parte do cérebro extirpada cirurgicamente. Em O Caso do Coração Partido, Dom Pirriacos afirma ter observado desordens do coração de pacientes com angina pectoris e coronaripatias. Em lugar de serem vórtices brilhantes, rodopiantes, os chakras se diriam obstruídos por uma substância escura e inerte. Na figura 15.5, o leitor encontrará exemplos específicos de minhas observações de chakras desfigurados. A primeira, figura 15.5a, mostra a configuração de cada hernia hiatal que observei. O chakra do plexo solar tem 8 vórtices menores. O pequeno vórtice, localizado no lado esquerdo do corpo, no quadrante superior esquerdo, parece uma mola solta. Esse desfiguramento manifesta-se em todo o trajeto até a 7ª camada do campo. A figura 15b mostra que a ponta de um dos vórtices menores foi puxada para fora. Observei esse fenômeno em muitos chakras. Registra-se no primeiro chakra quando se causa algum dano ao cóccix. Aparece no chakra plexo solar quando
sobrevém um severo trauma psicológico. Muitas vezes se apresenta como trauma pós-cirúrgico num chakra da área em que se consumou a cirurgia. A figura 15C é um chakra bloqueado. Todas as pessoas que sofrem de angina têm a energia bloqueada, escurecida no chakra do coração. Nas 3 pessoas com AIDS que observei, o primeiro e o segundo chakras estavam bloqueados, como estava também o campo inteiro, incluindo as 7 camadas conforme o progresso da doença. Um chakra dilacerado, como o que se vê na figura 15.5D, era constante nos pacientes de câncer que vi. Mais uma vez, as configurações aqui enumeradas vão até a 7ª camada. O chakra pode ser rasgado e o câncer só aparece no corpo 2 ou mais anos depois. O escudo protetor é completamente arrancado desse chakra em pessoas com formas de câncer muito graves. Tenho visto a 7ª camada arrancada dos pés em todo o seu percurso, através dos chakras 1, 2 e 3 até o chakra do coração. Uma 7ª camada dilacerada provoca a perda de grande quantidade de energia do campo. Além da perda de energia, o paciente está sujeito a todas as castas de influências externas que atuam sobre ele, não só psicológica, mas também fisicamente. O campo não repele as energias supervenientes cuja assimilação não é saudável para o sistema. A figura 15.5E é um exemplo de um chakra inteiro puxado para um lado. Tenho-o visto com frequência no primeiro chakra, em que pessoas ligam sua energia ao solo, principalmente através de uma perna, sendo a outra perna fraca. Isso também costuma associar-se a um cóccix empurrado para um lado. Estou começando a achar que cada vórtice de chakra fornece energia a um órgão específico. Notei que todas as vezes que se verifica um distúrbio no pâncreas, verifica-se também um distúrbio num certo vórtice do lado esquerdo do chakra do plexo solar, logo abaixo do vórtice associado à hérnia hiatal, ao passo que, se o distúrbio for no fígado, um vórtice diferente do mesmo chakra é afetado, perto do fígado. A figura 15.5F mostra uma desfiguração ocasionada por uma pesada e longa terapia. Depois de passar uma semana fazendo terapia de grupo com o filho, viciada em drogas, uma mulher voltou para casa com um vórtice do chakra do plexo solar acunhado, pálido, sem tela protetora e sem apresentar quase nenhuma rotação. Como eu vi o problema na semana seguinte à experiência, pude reparar a aura antes que novos danos ocorressem. Se eu não tivesse feito, a mulher acabaria tendo problema no fígado, o órgão relacionado com o vórtice enfraquecido, ou ela mesma, de uma forma ou de outra, se teria curado. Então, nessa página 224 tem as figuras, dos chakras, tem a figura A, B, que mostram aí os vórtices C, D, E e F. Existem inúmeras configurações possíveis, muitas, como se vê, não passam de meros desalinhamentos estruturais. Tenho visto chakras realmente puxados de dentro para fora, de tamanho muito aumentado ou muito reduzido. Todos acabam redundando em doenças e estão relacionados com uma consciência de energia ou expressão da experiência e do sistema de crenças do indivíduo, como já expusemos.
Em outras palavras, em cada camada do campo, a doença se expressará nesse nível da consciência. Cada expressão é uma forma de dor física, emocional, mental ou espiritual. A dor é o mecanismo embutido que nos adverte da necessidade de corrigir uma situação, dirigindo-nos a atenção para o fato de que algo está errado e nos cumpre fazer alguma coisa nesse sentido. Se não tivermos atentado para nós mesmos antes, se continuarmos a ignorar o que sabemos, desejar ou precisar fazer, a dor nos acabará ajudando a fazê-lo. A dor nos ensina a pedir ajuda e cura e é, portanto, uma chave para a educação da alma. Exercício para descobrir o significado pessoal da doença. Uma pergunta-chave no processo de educação para a cura é a seguinte: que significa essa doença para mim? Qual é a mensagem que o meu corpo me transmite? Como me esqueci de quem sou? A doença é uma resposta específica à pergunta: como essa dor pode me servir? Todos criamos doenças no nosso corpo físico. Se olharmos para trás, procurando-lhe a causa original, veremos que ela tem sempre por base o fato de esquecermos de quem somos, enquanto acreditamos que precisamos separarmos-nos para nos individualizar, continuaremos a criar doenças. Mais uma vez, estamos de volta ao ponto de onde partimos, a visão holística ou holográfica do universo. Revisão do capítulo 15. 1. Qual a relação entre a doença psicomática e a aura? 2. Qual a causa básica de todas as doenças do ponto de vista do campo de energia humano? 3. Descreva o modo com que a doença se forma através do campo de energia humano. Matéria para reflexão. 4. Medite por alguns minutos no modo com que o processo da doença pode estar ocorrendo no seu corpo. Descreva-o. 5. Como foi que nossas crenças modelaram nossas experiências e qual é o papel que o CEH desempenha nessa criação. Aqui nós finalizamos o capítulo 15.